existe, o que mudou, o que sobrevive, o que persiste. 3 décadas de ruptura, mas a chama não se apaga. Gordon White revela, a tradição não se extravia. Do Grimório ao animismo, o novo se conecta. A ciência da consciência, a magia se refleta. O diabo e os santos, os espíritos a convocar. No caos e no sagrado, tudo vai se transformar. Visões remotas, o dragão a invocar. Sumérios banindo fantasmas no altar. O futuro é mágico, a tradição é viva. E aí, pessoal, beleza? Preparados para mais um mergulho profundo? Culpa! Sempre pronto para desvendar novos mistérios. Hoje a gente vai se aventurar pelo mundo do Gordon White e seu livro Pieces of A. Um prato cheio para quem curte expandir a mente. A gente selecionou uns trechos que exploram temas para lá de instigantes, tipo ciência, a ideia do eu, história. E até uma pitada de magia. Isso aí. O White não tem medo de questionar o pensamento convencional. Ah, ele manda brasa mesmo. Uma das coisas que mais me fascina no trabalho dele é como ele critica o materialismo. Tipo, essa visão de que tudo se resume à matéria. Exatamente. É. Ele argumenta que essa visão de mundo é limitada, não consegue dar conta de explicar tudo que a gente observa. Sei lá, tipo, a consciência. A consciência é um baita exemplo. E tem a vastidão do universo que a gente habita, com essa parada de matéria escura, energia escura. Que, tipo, a gente nem sabe direito o que é. Pois é. Juntas, elas representam 96% do cosmos. A gente mal arranhou a superfície do que existe por aí. E já quer ter todas as respostas. E a ciência, muitas vezes, acaba ficando presa a crenças que priorizam o material em detrimento da experiência. Tipo, ignorando o que a gente sente, o que a gente vive. Isso aí. O White usa um exemplo interessante. O cérebro, por si só, não contém sons ou cores. Mas a gente experimenta essas coisas o tempo todo? Exatamente. Então, se o cérebro é só matéria, como ele pode ser o único responsável por criar consciência? Faz sentido. É como dizer que um rádio cria música, sendo que ele só transmite o sinal. Perfeito. Yeah. E aí, o White propõe uma alternativa que, pra mim, faz muito mais sentido. O animismo. O animismo. Me explica melhor essa ideia. É a crença de que o mundo é vivo, sabe? Que tudo tem uma alma, uma energia vital. Tipo, as árvores, os rios, as montanhas. Tudo vive consciente. Isso mesmo. E essa visão abre um leque de possibilidades para entendermos melhor a nossa relação com o mundo. Mas e aí, como essa ideia do animismo se conecta com a ciência e a consciência? O White acredita que o animismo oferece uma explicação mais completa para vários fenômenos que a ciência tradicional tem dificuldade de explicar. Experiências de quase morte, por exemplo. Que doideira! E tem mais? Fenômenos paranormais, o bagulho dos OVNIs e até a magia. Caramba, a coisa tá ficando interessante. Mas tipo, como o animismo impacta a nossa vida no dia a dia? Se a gente parte do princípio de que tudo ao nosso redor tem uma consciência, muda completamente a forma como a gente interage com o mundo. Nossa, é mesmo. Imagina sentir a energia dessa cidade, a vibração das plantas. É tipo você para pra observar uma árvore e sente que ela tá te percebendo ali. Demais. E essa mudança de perspectiva pode nos levar a ter uma relação mais profunda com a natureza. Com certeza. Mais respeito, mais cuidado, mais conexão. E por falar em repensar as coisas, o White também nos convida a questionar a nossa própria identidade. A gente tende a se ver como indivíduos isolados, mas será que é só isso mesmo? A gente se fecha na nossa bolha, esquece que faz parte de algo maior. E o White propõe o conceito do eu ecossistêmico. E o ecossistêmico. Que nome doido. O que significa isso? Ele destaca que somos interconectados com uma rede imensa de micro-organismos e influências ambientais. Tipo, a gente é um ecossistema ambulante. Exatamente. E tem uma curiosidade que ilustra bem essa ideia. Sabia que você tem mais células bacterianas no seu corpo do que células humanas? Sério? Que bizarro. Pois é. É de pirar o cabeção. Será que a gente pode se definir como um indivíduo, sendo que somos tão interdependentes? A gente é mais nós do que eu. E quais as implicações disso para nossa saúde? Se a gente abraçar essa ideia do eu ecossistêmico, a gente passa a ter uma visão mais holística da saúde. Tipo, cuidar do corpo, da mente e do ambiente como um todo. Isso aí. Entender que tudo está interligado e que a nossa saúde depende dessa teia de relações. Nossa, quanta coisa pra gente refletir. Acho que a gente precisa de um tempinho para processar tudo isso. Oi, pessoal, tudo bem? Então, o próximo fim de semana já vai ser sobre um livro muito, muito, muito grande. É o Grimório dos Elementos. Eu não farei um vídeo separado para cada um dos elementos. Será sobre todos os elementos. Ou seja, vai ser um vídeo bem grande, porém muito completo.
E ele vai dar um link, inclusive, para pessoas que trabalham com paganismo e também trabalham com magia do caos. Ou só trabalham com magia do caos, ou só trabalham com paganismo. É um livro muito completo, pelo qual vocês poderão obter muitos benefícios e muitas análises, principalmente quanto ao elemento éter relacionado à paranormalidade. Não é um assunto fácil de se tratar, principalmente pelo teor da paranormalidade ser um acesso nosso, humano, a métodos que não são convencionais ou são muitas vezes combatidos pelas principais religiões, por exemplo, e até mesmo pela ciência não poder enquadrar dentro dos seus blocos literários. Então, diante dessa perspectiva de não ser um caminho pronto, é muito polêmico. Eu aceitarei todas as críticas com muito prazer, pois eu também tenho muito a aprender, tá bom? Aqui no... Hora da magia do caos. E aí, pessoal, de volta para mais um mergulho no Precisa Ver com o Gordon White. Que mistérios a gente vai desvendar hoje? Hoje a gente vai encarar uns temas que podem dar um nó na cabeça, mas que são super importantes: saúde e morte. Eita. Assuntos delicados, hein? Mas bora lá, sem medo. O White não foge da raia, ele encara esses temas de frente, sem rodeios. E o legal é que ele traz umas perspectivas bem práticas, sabe? Tipo, como lidar com essas questões do dia a dia. Exatamente. Ah. Ele começa questionando o modelo médico convencional, que ele acha muito focado em tratar os sintomas em vez de buscar a raiz dos problemas. Ah, entendi. Tipo, tapar o sol pra peneira. Isso aí. Ele relaciona esse aumento das doenças crônicas no mundo moderno com a correria do dia a dia, alimentação industrializada, o uso excessivo de remédios. A gente vive num ritmo frenético, né? Se alimentando mal, sem tempo pra cuidar da saúde mental e emocional. E aí, quando o corpo dá um sinal de alerta, a gente corre pro remedinho para aliviar o sintoma. É mais fácil do que mudar o estilo de vida, né? Mas, e aí, qual a solução? O White defende uma abordagem mais holística, que leva em conta a interação entre o corpo, a mente e o espírito. Tipo, tratar a pessoa como um todo, e não só a doença. Isso aí. E ele resgata a sabedoria de práticas ancestrais, tipo meditação, jejum, uso de enteógenos. Enteógenos? O que é isso? São substâncias naturais que alteram a consciência, sabe? Tipo, plantas e fungos sagrados que eram usados em rituais por culturas ancestrais. Ah, entendi. Tipo um caminho para se conectar com o espiritual. Isso aí. E tem estudos científicos que comprovam os benefícios dessas práticas para a saúde física, mental e espiritual. Interessante. E a alimentação? O que o White fala sobre isso? Ele dá muita importância para a alimentação. Ele incentiva a gente a assumir o controle das nossas escolhas, sabe? Priorizar comida de verdade, sem agrotóxicos, alimentos frescos e integrais. Faz sentido. É o que a gente come, né? E aqui entra de novo o conceito do eu ecossistêmico. Lembra que a gente falou sobre isso na primeira parte? Sim. A gente é tipo um ecossistema ambulante. Exatamente. E, assim como qualquer ecossistema, o nosso ambiente interno precisa de diversidade para ser saudável. Então a dica é variar a alimentação, comer comida de verdade, evitar os industrializados. Isso aí. Experimenta e você vai ver a diferença na sua saúde e bem-estar. Acho que preciso dar uma repensada na minha dieta. Mas e a morte, como o White aborda esse tema? Ele não foge dessa conversa. Ele encara a morte como parte natural da vida, uma transição. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. Faz parte do ciclo, né? Exatamente. Mas a gente vive numa sociedade que tenta negar a morte, esconder a finitude. Parece que a morte virou um tabu, né? E essa negação impede a gente de viver plenamente, de valorizar cada momento. E qual a proposta do White para a gente lidar com a morte de forma mais consciente? Ele se inspira em tradições ancestrais, tipo a veneração dos santos e o culto aos ancestrais, para mostrar como a morte pode ser vista como uma continuação da vida em outra forma. Tipo, a energia vital que nos anima continua existindo depois da morte do corpo físico. Isso aí. Ele nos encoraja a encarar a morte de frente, sem medo, e encontrar significado nesse processo. Caramba, essa perspectiva muda tudo, né? Em vez de ter medo da morte, a gente pode abraçar a vida com mais intensidade. Exatamente. E o White nos convida a refletir sobre a nossa finitude, sobre o que realmente importa. E como a mitologia se encaixa nesse contexto? A mitologia permeia toda a obra do White.
Ele enxerga os mitos como uma forma de sabedoria ancestral que nos conecta com a nossa história e com o mistério da vida. Tipo, os mitos não são só historinhas pra boi dormir. Não mesmo. Oh. Eles carregam uma sabedoria profunda que pode nos ajudar a entender melhor quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E como a gente pode usar essa sabedoria no dia a dia? O White nos convida a estudar a mitologia, a se conectar com os arquétipos, a encontrar significado nos símbolos e nas narrativas. E ele fala sobre algum mito específico. Ele se aprofunda em vários mitos, explorando a sua relevância para a prática mágica e para a transformação pessoal. Tipo, Ele fala sobre Tiamat, a dragoa do caos babilônica, e Aé, uma divindade que representa a fusão de diferentes tradições religiosas, a Síbila, a profetisa da Grécia Antiga. nossa, quanta coisa. E como essas figuras mitológicas podem nos ajudar? O White enxerga essas figuras como símbolos poderosos que podem nos ajudar a entender as forças que atuam na nossa vida e a despertar o nosso potencial. Interessante. É como se a gente pudesse usar a mitologia como um guia para nossa própria jornada. Exatamente. E ele também fala sobre o sincromisticismo, que é a arte de encontrar significado nas coincidências, nos eventos que parecem improváveis. Tipo, quando coisas mágicas acontecem. Isso aí. Para ele, as sincronicidades são uma forma de linguagem que o universo usa para se comunicar com a gente. Queria, tipo, um sinal, uma mensagem. Isso mesmo. E a mitologia pode nos ajudar a decifrar essas mensagens, a conectar os pontos, a entender os padrões. Então, a gente precisa ficar mais atento aos sinais, aos eventos sincronísticos, aos sonhos, às intuições. Exatamente. É preciso silenciar a mente, abrir o coração e se conectar com a intuição para perceber a magia que nos rodeia. Hoje, eu gostaria de comentar sobre uma pequena dúvida que muitos de vocês podem ter sobre todos esses podcasts que eu estou fazendo. Primeiro, por que eu estou fazendo isso? A razão pela qual eu faço isso é a mesma razão pela qual eu comecei a fazer vídeos no YouTube para falar sobre conteúdos de magia. Antes, quando eu comecei, há muito tempo atrás, falar sobre a Goécia, antes de publicar o livro da coleção Grimoire Goécia, eu fiz uma série de podcasts sobre cada um dos 72 nomes com algumas pessoas e eu amei. Amei aquilo, foi muito gostoso, muito mesmo. Só que não dá para contar com as pessoas durante 72 vídeos, então eu tive que interromper. Aí depois eu fiz o livro da coleção Carpe Nicron, também muito extensa, e não era possível contar com ninguém para sequer ler os livros, para depois dar uma posição. Então eu decidi fazer esse podcast agora sobre cada um dos livros que eu tenho por base. Porque eu não pude fazer sobre Magia do Caos antes, porque poucas pessoas têm acesso. Mas por que elas não têm acesso? Porque elas não têm interesse nas obras de Magia do Caos. Elas não têm interesse, as pessoas não têm interesse na Magia do Caos porque elas não conhecem. É muito vasto o alcance da Magia do Caos, portanto, é natural que as pessoas não conheçam. Então, aí já vem a segunda razão pela qual eu faço esses vídeos, para oferecer esse conteúdo já direcionado para que as pessoas saibam o que elas estão comprando, pelo menos. Não que você ou qualquer pessoa seja obrigado a comprar essas obras, mas caso compre, por esses podcasts já tem uma direção que pode lhe auxiliar no uso dessas obras, porque já tem informações já um pouco orientadas sobre o que você vai obter ao adquirir cada uma das obras. Diante dessa perspectiva, isso vai facilitar que você, ao ler essas obras, faça podcast com outras pessoas que também leram e têm interesse em trocar informações. Essas obras que eu tenho postado são muito vastas no amplo campo de abordagem de cada uma. Por exemplo, o Chaos Protocol, ela foi sobre investimentos. Essa do Pieces of Eight, ela tem uma conotação mais filosófica. E são várias outras opções que são também abordadas dentro da Magia do Caos. Por isso que a Magia do Caos pode se encaixar em qualquer magia. Pode ser também utilizada em qualquer magia, desde que seja adequada para a sua linha pessoal. E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa viagem pelo Pieces of Eight. Para finalizar com chave de ouro, a gente vai explorar um tema que mexe com a curiosidade de todo mundo. Adivinhação. Adivinhação. Tipo, prever o futuro, ler a sorte. Mas vai além disso.
É a arte de obter insights sobre o desconhecido. Tipo, descobrir segredos, desvendar mistérios. Isso aí. Pode ser sobre o futuro, o presente ou até o passado. E como o Gordon White encara essa parada? E tem umas ideias bem interessantes sobre como a adivinhação funciona. Tipo, como se a gente pudesse ter acesso a informações que estão além do nosso alcance. Exatamente. Ele sugere que quando a gente pratica adivinhação, várias coisas podem acontecer. Sei lá, tipo o quê? Pode ser que a gente se conecte com versões futuras de nós mesmos que já sabem o que a gente quer saber. Caramba. Tipo, acessar uma linha do tempo cósmica. Ou pode rolar uma comunicação telepática com alguém no presente que tem a chave do mistério. Pra conexão mente a mente. Isso! E tem a possibilidade de contato com pessoas do passado ou do futuro, vivas ou mortas. Gente, isso é muito doido. Mas como a gente faz para se conectar com essas outras consciências? O White acredita que existe um campo de consciência que conecta tudo e todos. Seria tipo um registro universal de todas as experiências. Isso aí. E a adivinhação seria uma forma de acessar esse registro. Que demais. Mas ele fala sobre alguma técnica específica. Ele descreve em detalhes a visão remota. Visão remota? Que nome sinistro. O que é isso? É como se fosse uma espionagem psíquica, sabe? Você consegue obter informações sobre um lugar ou pessoa sem estar lá fisicamente. Tipo, ver através das paredes. Você se concentra nas suas impressões sensoriais e tenta decifrar a natureza do alvo. Parece complicado. Será que qualquer um consegue fazer isso? O White apresenta um método passo a passo que qualquer um pode tentar. Que funciona mesmo. É questão de prática, de desenvolver a sensibilidade. Tipo, treina a intuição. Exatamente. A visão remota nos desafia a expandir a nossa percepção. E a gente precisa usar algum objeto específico para praticar a adivinhação. Tipo, bola de cristal, carta de tarô. O White incentiva a gente a experimentar, a descobrir o que funciona melhor para cada um. Tipo, testar diferentes técnicas e ferramentas. Isso, não existe uma receita de bolo. O importante é ter a mente aberta e se aventurar. E ele fala sobre outras técnicas além da visão remota. Sim, ele explora várias. Invocar espíritos de lugares, criar amuletos e trabalhar com divindades sumérias. Caramba, quanta coisa pra gente explorar. E aí, o que a gente tira de tudo isso? Acho que a grande mensagem do White é que a gente tem muito mais poder do que imagina. A gente pode moldar o nosso destino, se conectar com forças invisíveis, criar uma vida mais mágica. E a adivinhação é uma ferramenta poderosa pra gente se conectar com essa magia, pra desvendar os mistérios da vida. É isso aí. A gente encerra por aqui essa viagem alucinante pelo Pieces of Eight. Espero que vocês tenham curtido a aventura. E lembrem-se, a jornada não termina aqui. Continuem explorando, questionando, buscando conhecimento. O mundo tá cheio de mistérios esperando pra serem desvendados. Valeu, galera. Até a próxima. O caos nunca morreu. Gordon White traz o saber que cresceu. Magia moderna, mas com raízes no chão. Entre os mistérios, buscamos a explosão. A saração romana, a arte de se proteger. Evocando espíritos, o poder a crescer. Na magia do caos, tudo é possível, nada é em vão. Cada ritual, uma chave para a evolução. Pieces of Eight.